Olá, calouro! Seja muito bem-vindo ao nosso curso. Eu me chamo Rodrigo Fortes e eu sou diretor do Colégio Politécnico Unicorp, um dos maiores centros técnicos do estado de São Paulo. Se você está aqui vendo esse vídeo, parabéns! Você está inscrito no nosso curso e é fundamental que você permaneça no nosso grupo de alunos lá do WhatsApp. Não silencie o grupo nem saia dele, porque é por lá que a gente vai te passar todos os links das aulas, materiais e tudo mais. Antes de começar, eu preciso te passar 3 informações muito importantes. A primeira é que esse curso é gratuito. Sim, você terá acesso a uma série de aulas e terá acesso a todo o conteúdo sem nenhuma restrição. As aulas são liberadas sempre às 19h30 da noite, no horário de Brasília, e elas ficam gravadas por 24 horas para você poder ver e rever com toda a calma e tranquilidade. Eu recomendo fortemente que você separe agora caderno e caneta, reserve um espaço aí na sua casa onde você possa ficar mais tranquilo para absorver o máximo de conteúdo possível. Esse é um compromisso que você tem com o seu futuro profissional. E não menos importante, saiba que sim, esse curso possui certificado e ele é opcional. A nossa certificação é reconhecida em todo o território nacional. O certificado comprova que você fez o curso, vai com seu nome, CPF e a carga horária do curso, que é de 20 horas. Quando você emite o seu certificado, automaticamente você recebe uma apostila digital completa desse curso. Para isso, cobramos uma taxa simbólica, mas não se preocupe. O certificado ele não é obrigatório. Todas as aulas elas são totalmente gratuitas. No grupo de alunos que você está lá no WhatsApp, tem os prazos de até quando você pode assistir às aulas e até que dia você pode emitir o seu certificado. Caso queira a comprovação que fez esse curso, claro. Não sabemos quando haverá outra turma desse curso, por isso eu recomendo que você acompanhe as aulas sem deixar elas passarem batido. Esse é o compromisso que você tem com o seu futuro e eu e todo o nosso time acreditamos em você. Por isso estamos aqui desenvolvendo esse trabalho. É isso, calouro. Seja muito bem-vindo e boa aula para você. Salve, calouros! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da nossa série de aulas sobre tanatopraxia. Bom, é importante eu começar essa aula aqui falando para você o seguinte: controle a sua ansiedade. Por quê? Porque nós teremos muito tempo aí juntos. A gente vai passar praticamente uma semana, juntos aprendendo sobre esse conteúdo incrível que é a parte de Tanato, beleza? Então eu sei que você está ansioso ou ansiosa para ver as partes práticas, para entender mais sobre esse assunto, mas é um processo. A gente não consegue fazer uma receita de bolo de um dia para o outro, A gente precisa parar, a gente precisa aprender a quantidade de ingredientes correta. Então, aqui inicia o primeiro passo da sua jornada para aprender sobre esse conteúdo de preparação de corpos, beleza? Então, já pega aí papel e caneta que a gente vai dar start, a gente vai dar início ao nosso conteúdo sobre Tanato, que inclusive é um conteúdo muito bacana. Eu particularmente sou especialista aqui em tanatopraxia, já acompanhei vários alunos em campo de estágio, enfim, então
tudo que vocês imaginarem sobre Thanato, né? A gente, claro que a gente não pode falar que sabe tudo, a gente nunca sabe tudo, mas a gente detém aí um leque bastante interessante, né? Bastante vasto de informações sobre esse assunto, né? Da preparação de corpos. E bom, calouros, a gente vai dar o start aqui, a nossa aula já pega papel e caneta, já avisa o seu companheiro ou companheira que você tem agora um compromisso com o seu futuro, você vai estar estudando focado ou focada e todo cuidado é necessário para que você não acabe dispersando. Então evita deixar a televisão ligada, põe o seu fone para ficar focada aqui na aula para que a gente tenha um aproveitamento o máximo possível para absorver essas informações, beleza? Então vamos dar o início aqui. Calouros, tanatopraxia a gente pode entender, né, como uma forma de arrumar o corpo, entre aspas, depois que uma pessoa morre. Pelo menos a maioria das pessoas conhecem, né, como esse termo, arrumar o cadáver. E isso começou lá na Guerra Civil Americana, entre 1861 e isso se estendeu até 1865. Só para vocês entenderem. Naquela época, quando um soldado morria, às vezes o corpo ele precisava ser transportado por distâncias muito grandes, né? Precisava atravessar lá 200, 300 quilômetros com aquele corpo e muitas vezes não tinha maca, né? E aí eles iam arrastando os corpos dos companheiros. Só que nesse processo, o corpo chegava no destino ali para ser velado com uma aparência que não era muito legal, tá? Então, com a tanatopraxia, o corpo podia ser preparado para parecer ali o mais apresentável possível quando chegasse ali a sua família, tá? Países, por exemplo, como os Estados Unidos, a Itália, a França, eles foram os primeiros a usar essa técnica. Só que no Brasil, a Thanato ela só começou a ser usada a partir da década mais ou menos de 90. Até tem alguns registros aí, mas o que a gente sabe hoje, no contexto histórico, é que Minas Gerais foi um dos primeiros estados a adotar a prática da Thanato. Só que se a gente for olhar mais profundo, né, olhar mais para trás aí na história, a gente vai ver que essa ideia de cuidar dos corpos depois da morte não é uma coisa nova. Por quê? Por exemplo, os egípcios antigos, eles já tinham uma parada chamada embalsamamento. Então, o embalsamamento, ele já era naquela época, né, centenas de anos atrás, era um jeito de conservar o corpo, só que era diferente da tanatopraxia, era um processo bem mais longo e também era um processo muito caro. Geralmente, eles usavam essa técnica do embalsamamento só com figuras públicas, né? Tipo faraós, então tinha aquelas pessoas que conseguiam, os oráculos, né, que conseguiam prever o futuro. Então, era destinado esse processo de embalsamamento só para essas pessoas, né? Inclusive, eles acreditavam que os faraós iam se tornar deuses depois da morte. Então, todo esse processo ele era acompanhado de grandes cerimônias também, eles faziam festas, né? E terminava sempre na mumificação. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar da mumificação, né? Então, basicamente, é a mesma coisa de embalsamamento. Mesmo que tenha semelhanças históricas, o embalsamamento antigo e a Thanato, elas são coisas diferentes. Você sabia disso? Por exemplo, a tanatopraxia, ela usa equipamentos e técnicas que a gente considera modernas. No começo, muita gente via a tanatopraxia como uma coisa só para deixar o corpo bonito, como uma função somente estética. Só que hoje, essa prática, ela já é vista como uma coisa muito importante em funerárias. Por quê? Por uma questão de saúde pública. Então, a Thanato, ela não é só arrumar o corpo, dar banho no cadáver, não. Isso são as pessoas leigas que acham que é, mas não é isso, tá? Na verdade, a Thanato, ela tem uma função também de evitar a propagação de doenças, beleza? Então, aqui nessa aula em específico, vocês vão entender mais sobre isso.
Então, para você que está começando a estudar o assunto, a tanatopraxia, ela ajuda a deixar o corpo com boa aparência, só que ela também é importante para a saúde pública, beleza? Então, a tanato, ela garante que o corpo, né, vai ser bem recebido ali pelos entes queridos, que não vai ter, porque quando o corpo chega ali para ser velado, geralmente a família fica em cima, né, os parentes ficam dando beijos ali no cadáver, então tem um risco seríssimo de contaminação, tá? Então, eu imagino que essa hora a sua cabeça deve estar borbulhando de perguntas, né? Por exemplo, posso fazer tanatopraxia em qualquer corpo? E se não for feito a tanato, qual que é o problema? Dá algum BO? É permitido fazer um velório sem a realização da tanatopraxia? Então a gente vai entrar, né, nesse contexto inicial para dar base para você juntos, tá? Para a gente começar a falar, Calouro, sobre tanatopraxia, a gente precisa falar sobre decomposição. Por quê? A partir do momento que a gente morre, né, a gente passa por várias etapas de decomposição. Então, o corpo humano ele vai avançando, né, nessas etapas após a morte. Inclusive, tem pesquisadores que eles queriam entender mais sobre esse processo, e aí eles já chegaram a realizar aqueles experimentos de deixar o cadáver num ambiente aberto, um ambiente natural, para justamente poder observar o que acontece, né, durante o processo de decomposição. Então, durante esses estudos, ao longo do tempo, a gente conseguiu dividir a decomposição do ser humano, né? Não só do ser humano, né? A decomposição de modo geral, né? De um animal, enfim, porque tudo se decompõe mais ou menos do mesmo jeito. Claro que tem as suas peculiaridades, suas particularidades, às vezes o clima influencia, mas vocês também vão ver isso aqui nessa aula. Então a gente consegue dividir esse processo de decomposição mais ou menos em 8 etapas. E para falar de tanato, eu preciso que você, calouro, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, entenda esses processos de decomposição. Porque é o seguinte, nem todo mundo que morre é achado no mesmo tempo, né? Vou dar um exemplo. Eu moro sozinho e eu não tenho ninguém que me visite com frequência, né? Embora eu esteja presente aqui no meu trabalho, mas eu não tenho ninguém que tenha a chave, por exemplo, do meu apartamento. Então, se um dia eu morrer, as pessoas só vão se dar conta, né, depois de um tempo. Pô, será que o Rodrigo não veio trabalhar hoje? Será que o Rodrigo tá doente? Será que aconteceu alguma coisa com ele? Vamos tentar ligar para ele. Então, isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Tem pessoas que são descobertas, mortas, depois de semanas. Tem gente que é descoberta depois de meses, porque o vizinho sentiu um cheiro ruim no apartamento do lado. Então, olha que loucura. O negócio é um pouquinho mais complicado, tá? E aí, para cada tipo de cadáver, a gente vai precisar entender se é possível fazer atanato ou não. É diferente você fazer atanato num cadáver que faleceu há 24 horas, né? E de uma pessoa que faleceu há 2 meses. São processos totalmente diferentes. Então, para que a gente dê uma contextualização, vocês precisam entender, primeiramente, as fases da decomposição, e é justamente sobre isso que a gente vai entrar agora. Pega caneta e papel, faz algumas anotações aí para você não perder. É muito importante, eu peço sempre para fazer anotação, porque a gente fixa na cabecinha melhor quando a gente anota, beleza? Então, calouros, basicamente são 8 fases da decomposição. A primeira, a gente tem o rigor mortis, que a gente chama de rigidez cadavérica. Essa rigidez cadavérica ela acontece, ela inicia algumas horas após a morte. A gente tem a fase do inchaço desse cadáver, então, devido aos gases formados ali pela atividade bacteriana, o cadáver vai inflando igual uma bexiga, tá? A gente tem a fase
de deslizamento da pele. Então a pele ela começa a soltar em certas áreas. Depois a gente tem a quarta fase, que a gente chama de marmoreio, que é um padrão vascular que parece com mármore mesmo, né, que vai surgindo ali na pele. A gente tem a expulsão dos órgãos liquefeitos, que é a decomposição dos órgãos internos. A gente tem a sexta fase, que é a multiplicação de insetos, né? Então, moscas, tudo isso é atraído ali para o corpo. A gente tem o sétimo, que é o surgimento de carniceiros, que são animais que se alimentam de carniça, né? Como urubus, por exemplo. E a gente tem a última fase que a gente chama de esqueletização. O próprio nome já é muito sugestivo, né? Então, é quando a carne toda se deteriorou, quando todo o nosso material biológico já, né, foi embora, e aí sobra apenas o esqueleto, tá? Só ressaltando que eu tinha comentado aqui agora há pouco que tem alguns cientistas, né, que eles deixam corpos abertos para justamente fazer esses estudos. Quem quiser pesquisar sobre esse assunto, se chama Fazenda de Corpos. Você pode dar um Google aí que você vai descobrir e você vai ver que tem de verdade, tá? Eles deixam lá o corpo da pessoa exposto. Tem uma gradezinha para evitar, né, que animais cheguem lá e consumam aquele cadáver, mas são espaços de pesquisa onde esses cadáveres são deixados para estudar a decomposição em diferentes condições, tá? Então, pode ser um clima mais temperado, pode ser um clima mais ameno, e depende bastante da terra também, o pH da terra, tudo isso vai trazer diferenciações aí no processo de decomposição, tá? Então, dando continuidade, calouros, agora sobre o lar. É isso mesmo, lar. L-A-R. A gente não está falando do aconchego do nosso lar. O lar, na verdade, ele é um acróstico, né? Ele se refere a 3 sinais vitais da morte. Agora você vai entender o que é essa sigla. O L significa livor mortis. Então, depois que a pessoa morre, aparece ali no corpo uma cor meio roxa, né? Que é quando o sangue ele se assenta no corpo. Aí a gente tem o A. O A vem do algor mortis. Professor Rodrigo, o que é algor mortis? É o resfriamento do corpo. E por fim, nós temos o rigor mortis, que é o R, né? Por isso que é lar, L-A-R. O rigor mortis já fala, rigor, rigidez cadavérica. Então é quando o corpo fica duro, né? Então, enquanto a gente bate o olho no cadáver, a primeira coisa que a gente pode identificar são esses 3 sinais, tá? A cor diferenciada, resfriamento e a rigidez cadavérica. Então, vamos entrar, né, um pouquinho mais profundo agora sobre esse processo pós-óbito, tá? Vamos falar mais sobre o rigor mortis. Existe também, calouros, o palor mortis. Então, imagine aqui comigo que um corpo, né, ele acaba de falecer. Ele vai estar no início dessa jornada de transformação, porque é uma metamorfose, é uma transformação, né? Vai começar os sinais abióticos aí no corpo. Então, essa fase, ela pode variar de algumas horas até uma semana, beleza? E aqui vai uma informação valiosa para você. O ambiente que esse cadáver tá, ele desempenha um papel crucial, né, nesse período da decomposição, que o primeiro passo, né, para começar é o rigor e o palor mortis. Então, por exemplo, lugares mais frios, o rigor mortis ele pode ser mais duradouro. Climas mais temperados, essa fase pode ser mais breve, beleza? Então, presta bastante atenção nisso, tem essas variações. Eventualmente, as pessoas perguntam para mim, Rodrigo, em quanto tempo, né, um cadáver ele vai ali do absoluto zero até a fase de esqueletização? E essa pergunta não tem resposta exata. Vai depender de N fatores, tá?
Então, calouros, vamos falar agora do pallor mortis. O que é pallor mortis? Nada mais é do que um tom pálido no corpo, né? É uma consequência direta da paralisação do coração. O que acontece quando o nosso coração para? Ocorre a falta de circulação sanguínea. Você sabe por que você tem essa cor bonitinha, essa cor corada, né? Quando você corre, você fica com uma cor mais avermelhada, porque justamente você tem o seu sistema circulatório funcionando. Então é natural que quando o coração pare, né, a gente vai adquirindo uma outra tonalidade, perfeito? E aí é importante falar também da circulação, que nós temos os capilares sanguíneos, tá? O que são capilares sanguíneos e por que esses capilares eles são importantes? Capilares são pequenas estradas, vamos dizer assim, né, no nosso sistema cardiovascular. Se eu tirasse todos os seus órgãos, se eu tirasse os seus ossos e deixasse só as veias e artérias no seu corpo, você ia ter uma imagem mais ou menos igual essa que está aparecendo aqui no slide para vocês, tá vendo? Parece um corpo, mas aí são várias linhazinhas, várias estradinhas, né? Então, esses capilares sanguíneos, eles são bem pequenininhos, tá? Que fazem parte aí do nosso sistema cardiovascular. Para vocês terem uma ideia, eles são tão estreitos que as células vermelhas do sangue passam por eles em fila única, né? Como se fosse uma fila indiana, de tão fininho que eles são. Beleza? Vocês estão conseguindo observar no slide aí, né, a foto de um olho, e aí são os capilares que a gente tem. Então, esse pallor mortis é uma das primeiras etapas que acontece. A pessoa vai ficando pálida mais ou menos aproximadamente 15 minutos depois da morte. Então é quando a pele perde essa coloração rosada e fica pálida, tá? Essa palidez, calouros, ela é mais evidente, ela é mais visível em áreas do corpo que estavam voltadas para cima no momento da morte. Por quê? Porque o sangue, pela ação da gravidade, ele vai se deslocar para a parte mais baixa do corpo. Vou dar um exemplo aqui prático para você. Se eu deixar essa caneta aqui, ó, isso aqui é uma caneta Bic, tá? Então a gente está vendo aqui o tubo da caneta e a gente sabe onde está a tinta desse tubo. Se eu virar esse tubo de cabeça para baixo, o que a gravidade vai fazer? A gravidade vai puxar para baixo essa tinta. E aí o que vai acontecer com a caneta? A caneta vai vazar, tá? Vai ter um extravasamento. Então no nosso corpo é a mesma coisa. Dependendo da posição que a pessoa vai a óbito, a pessoa faleceu de lado. O sangue vai descer no sentido do chão, tá? No sentido da gravidade. Perfeito? Então ele vai se deslocar para as partes mais baixas do corpo. E aí, de 2 a 6 horas após o óbito, entra em cena o rigor mortis, tá? E é aí que a mágica acontece. Sem oxigênio e sem nutrientes no nosso corpo, porque parou a circulação, lembra do que eu falei? As células, elas começam a morrer. E aí, o resultado disso é que o corpo inteiro fica rígido. Então, talvez você não saiba exatamente como isso acontece. E a resposta está num negocinho chamado ATP, que a gente chama de trifosfato de adenosina. Então, quando a gente morre, esse ATP, que é responsável pelo relaxamento muscular, ele começa a se esgotar. E aí resulta justamente da rigidez, né, característica aí do rigor mortis, beleza? Então, aí na foto vocês estão vendo o nosso professor incrível Malthus, né, com um cadáver de exemplo que está nesse estado de rigidez cadavérica, perfeito? Só que a natureza, calouros, a natureza ela é sábia e nada é permanente. Então depois que isso acontece, né, aí entra um outro processo que a gente conhece como proteólise. Então a proteólise entra em ação. Aqui, as proteínas responsáveis pela rigidez, elas começam a se quebrar.
e aí reverte o rigor mortis e vai deixando o corpo todo mole de novo, vai deixando o corpo maleável, tá? A curiosidade aqui é que essa fase a gente chama de flacidez secundária, tá? Que também facilita a ação de decompositores, né? Como bactérias que vão desempenhar um papel crucial no ciclo de vida e vai transformar o corpo em compostos mais simples, beleza? Então nada mais é o processo de decomposição do que uma transformação bioquímica que acontece, tá? Então isso é muito legal. Então, quando a gente aborda, calouros, o processo de decomposição, tem a fase que se destaca e que muitas vezes pode causar surpresa aos iniciantes no campo, que é o inchaço. Antes da gente falar do inchaço, eu vou voltar aqui na rigidez cadavérica, né? As pessoas que começam a estudar a tanatopraxia, elas acabam sendo instruídas por profissionais que às vezes têm algum tipo de religiosidade exacerbada, vamos dizer assim. Tem gente que fala que quando está fazendo a manipulação do cadáver, fica fazendo oração para o cadáver soltar. Ah, eu peguei o cadáver. Eu já ouvi isso de muitos alunos. Professor Rodrigo, eu peguei o cadáver estava duro. E aí eu comecei a conversar com o cadáver. E aí o cadáver, eu falava para o cadáver assim: olha, você já foi achado, tá bom? Olha só, a gente está cuidando de você. E aí o cadáver começou a se soltar. O cadáver, ele vai ficando mais mole. Nossa, professor Rodrigo, isso é uma coisa espiritual. Não é uma coisa espiritual. Eu sei que você tem as suas crenças e eu respeito muito isso, mas a gente tem que puxar pro lado da ciência, né? Igual tem gente que fala assim: professor Rodrigo, eu tava lá fazendo procedimento no cadáver e o cadáver mexeu, o cadáver ele deu um espasmo, ele mexeu a mão. E aí atribui, será que ele estava tentando se comunicar comigo? Será que ele estava tentando agradecer de eu estar cuidando dele? Não, não era isso. É porque existe o espasmo cadavérico que já foi explicado pela ciência, né, pela nossa medicina, principalmente a medicina legal. Então, são coisas que acontecem que às vezes você não tem a informação correta e as pessoas atribuem a uma situação quase, né, espiritual, a uma coisa fora da nossa realidade, fora da nossa compreensão. E, na verdade, não. É natural que um corpo que está rígido, que está duro, ele é um corpo que você, conforme vai fazendo a manipulação, você vai estimulando as articulações, né? Então, porque o corpo está frio, então ele fica rígido, é natural, tá? Experimenta colocar uma carne no freezer para você ver o que acontece. Se você deixar 2 horas lá, você tira, vai estar rígido. Então, conforme você vai, até pelo calor do nosso corpo mesmo, a gente chega perto do cadáver e vai começando a manipular e vai começando a mexer. A água que você está utilizando, ela está numa temperatura, às vezes, um pouco, né, devido ao encanamento, um pouco mais quente, uma temperatura um pouco maior, tudo isso vai contribuindo para o cadáver justamente sair desse estado de rigidez, né? E aí tem gente que fala também: ah, professor Rodrigo, eles quebram as articulações, né? Não quebra nada. Isso é mito, é historinha para deixar as pessoas assim, ó, chocadas. Isso não é verdade, beleza? Então já tô dando esses insights aqui, esses bizu para você não sair falando besteira depois, tá? Então o cadáver vai se soltando pela quebra das proteínas que vai acontecendo posteriormente, perfeito? Calouros, falando agora sobre o inchaço, tá? O nosso corpo, ele é praticamente uma metrópole para trilhões e é trilhões mesmo, né? Trilhões de micro-organismos, inclusive bactérias. Então, o seu corpo aí, ele tem bactérias por toda parte, tá? Desde a pele até os nossos órgãos, as nossas entranhas. E essas bactérias, elas vivem numa condição que a gente chama de simbiose.
tá? Então elas vivem em simbiose com a gente durante toda a nossa vida. Então elas estão contribuindo para que a gente se mantenha vivo. Só que quando a gente morre, essa relação ela muda de figura, tá? O que acontece é o seguinte: com a nossa morte, as bactérias intestinais, que até então elas se alimentavam parcialmente dos alimentos que a gente consumia, ela não tem mais aquela fonte, tá? E aí o que resta? Os nossos próprios tecidos. Então as bactérias elas se tornam verdadeiramente verdadeiramente decompositoras, tá? Elas vão quebrando o nosso corpo a nível celular. Inclusive, teve um estudo aí de 2014, já faz um tempo, que trouxe um dado surpreendente. Após o óbito, esses micro-organismos que vivem dentro de você, eles conseguem se espalhar por todo o corpo humano em apenas 58 horas. Então, para você ter uma noção, é um pouquinho mais de 2 dias. Então, aqui vem a parte mais visual e para alguns uma parte mais, né, um tanto perturbadora. À medida, presta atenção no que eu vou te falar para você não se perder. À medida que essas bactérias vão se alimentando dos nossos tecidos e elas vão se reproduzindo, isso libera gases. Por quê? Porque é o resultado do metabolismo dessas bactérias, tá? E esses gases, eles não têm por onde escapar. E aí eles começam a se acumular em áreas específicas do corpo, especialmente no abdômen. E aí causa um inchaço característico dessa fase, tá? Inclusive, você já ouviu falar em cadáveres explosivos? Em alguns casos, a quantidade de gás acumulada pode ser tão grande, tão significativa, que ela precisa ser liberada de alguma forma. E aí pode causar rupturas no cadáver, tá? Por isso é comum em alguns procedimentos a galera fazer pequenas incisões ali na região, principalmente abdominal, para permitir a saída desses gases e evitar justamente esse fenômeno, tá? E aqui vai uma informação relevante. O clima interfere significativamente nesse processo. Em lugares quentes, em lugares úmidos, o processo de inchaço e de decomposição, ele é acelerado, né? Se lembra que eu falei? Se você deixar uma carne dentro da geladeira, ela vai demorar muito mais tempo para apodrecer. Se você deixar ela em cima da sua pia em temperatura ambiente, vai se decompor muito mais rápido, tá? Então, essa questão mesmo do clima influencia muito, tá? Quando a gente fala de decomposição acelerada, isso pode acontecer num período tão curto quanto 2, 3 dias, tá? Então é sempre bom considerar o ambiente ao estudar o processo de decomposição. Por isso que a gente fala, não existe uma resposta correta, existe uma estimativa, perfeito? Então aí na imagem vocês estão vendo um cadáver que está nesse processo de inchaço, perfeito? E aí, calouros, nós chegamos aqui no estágio, e tudo isso tem a ver com tanatopraxia, tá? Ao longo das aulas a gente vai entendendo melhor como que isso vai se conectar. Então a gente chega no estágio que muitos consideram aí um dos mais intrigantes, que é o deslizamento da pele. E parece coisa de filme de terror, né? Mas também não é coisa de filme de terror, é pura ciência. Vocês lembram que agora há pouco a gente conversou sobre como as bactérias intestinais, ao se alimentarem dos tecidos, elas liberam gases que se acumulam dentro do nosso corpo, causando pressão? Pois é. Agora, imagina esse aumento de pressão combinado com a ação de enzimas que começam a quebrar a matriz que une as células da nossa pele. Então, o que a gente tem é uma separação das camadas da pele, tá? Inclusive, esse fenômeno ele foi documentado durante
análise de cadáveres que foram vítimas de afogamento. Então, os cadáveres que foram recuperados após longos períodos submersos, eles apresentam essas características. Por quê? Porque é devido à ação combinada de bactérias com a água, tá? Então, a pele, ela vai saindo mesmo. Inclusive, teve uma das aulas que voltada para a parte de papiloscopia, que a gente mostrou um procedimento chamado luva cadavérica. Então, o cadáver chegou lá no IML, a pele estava se soltando, e aí o profissional da papiloscopia, ele tirou chama desluvamento, né? Tirou a pele toda da mão para fazer a coleta das papilas dérmicas, que nada mais é do que a nossa impressão digital, para identificar quem era aquele cadáver, beleza? Então, a pele, ela é o nosso maior órgão do corpo e ela é a primeira linha de defesa contra o mundo externo. Então, nessa fase da decomposição, a pele ela se torna extremamente delicada. A epiderme, e só ressaltando aqui, a nossa pele ela é composta de 3 camadas, tá? Que se chama derme, epiderme e hipoderme. Então, a epiderme, que é a camada superficial, ela começa a se soltar da derme. A derme é a camada de baixo, é a segunda camada. E aí ela é removida com uma facilidade absurda, beleza? Então, por isso, a manipulação desse cadáver, ela exige um toque extremamente suave. E aí entra um fator curioso sobre a nossa evolução como seres humanos. A nossa pele, calouros, ela é composta, né, de várias camadas. Para quê? Para proteger os nossos órgãos internos. Mas também para que a gente se recupere de pequenas lesões. Só que nesse estágio de decomposição, essa resistência e resiliência, ela desaparece. E aí a pele fica vulnerável. Então, para os profissionais que lidam diretamente com corpos em decomposição, é crucial entender e respeitar cada fase, tá? Você, futuro profissional de tanatopraxia, não ache que você vai pegar corpos bonitinhos o tempo todo. Então, você tem que ter a perspicácia e o conhecimento para que, na hora que você receba um cadáver, você bata o olho e fale, opa, está em tal processo de decomposição. Esse cadáver aqui, olha, ele está na fase 3 da decomposição. Ele está na fase 4 da decomposição. Ele está na fase 2 da decomposição. Porque partindo desse princípio, você vai saber como manipular. Vai exigir certos cuidados que você vai ter que ter ali para não estragar mais o corpo, tá? Então, é fundamental você reconhecer e entender esse processo. Assim você vai ter a consciência da fragilidade do corpo humano em suas diversas fases após a morte, beleza? E por falar em manipulação, né, a gente não pode esquecer de usar sempre os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas não só por questões de higiene, mas para proteger o corpo, né, que você está tratando. Então, evitar risco de contaminação. Então, cada cadáver é um cadáver diferente e você precisa ter esse cuidado. Falando ainda sobre o desprendimento da pele, aí está aparecendo uma imagem para vocês justamente dessa camada mais superficial da pele sendo destacada da nossa mão, beleza? Então, literalmente fica parecendo uma luva, né? E é assim que os profissionais tomam cuidado para não acabar estragando ainda mais a aparência. Perfeito? Rodrigo, mas dá para fazer tanato num corpo nesse estado? Dá para fazer, e a gente vai falar sobre isso aqui nessas aulas também, perfeito? Nessa outra imagem aqui, tem um exemplo da pele da região palmar, que se refere à mão que está sendo usada por um perito da área da papiloscopia. Lembra que eu falei de coletar as digitais? Ele vai conflitar essas digitais lá no sistema interno do Detran para descobrir quem é aquela pessoa. Então aí está uma imagem representativa, perfeito? Calouros, aí nós temos o marmoreio, tá? É um termo elegante para um fenômeno tão natural e ao mesmo tempo
bizarro, não deixa de ser bizarro. Então imagina só, quando a gente fala de mármore, o que vem na nossa mente são aquelas esculturas bonitas, né? Templos romanos, ou talvez até a sua bancada de cozinha. Pois é, esse nome ele foi atribuído a essa fase da decomposição justamente pela semelhança visual com a pedra que tem aí na sua bancada, tá? Agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na ciência por trás disso. Então, tem uma parada que se chama hemoglobina. E a hemoglobina, ela é a protagonista da vez. Então, além de dar a cor avermelhada ao nosso sangue e carregar oxigênio, a hemoglobina, ela tem uma característica única. Ela é facilmente oxidável. Acho que todo mundo aqui sabe o que é oxidável, né? Então isso significa que ela pode se combinar com outras substâncias e alterar a sua cor. É um negócio muito interessante, né? Então aí a gente está conseguindo ver um cadáver justamente nesse processo de marmoreio. Então fica com esse aspecto bastante semelhante à pedra, perfeito? E uma curiosidade, o processo de marmoreio, ele pode ser comparado à oxidação do ferro. Você já percebeu como o ferro, quando a gente expõe ele à umidade, expõe ele também ao oxigênio, ele enferruja, ele muda de cor? Então, a hemoglobina, ela também contém ferro. E ela passa por uma transformação similar, parecida com isso, né? Quando ela se combina com enxofre, tá? E voltando à conexão com enxofre, o corpo humano ele é muito complexo, ele é incrível, né? E ele tem também certas quantidades de enxofre, principalmente em dois aminoácidos, a metionina e a cisteína. E não, você não precisa anotar, isso aqui é só uma curiosidade para você saber, tá? Então, quando um corpo morre e a circulação para, a circulação cessa, esse enxofre começa a reagir com a hemoglobina, levando à formação de uma paradinha chamada sulfemoglobina. É uma substância que dá a coloração roxa, meio esverdeada também, similar ao mármore no nosso corpo, tá? Então esse processo, calor de marmoreio, ele vai ser mais aparente em áreas do corpo onde o sangue tende a se acumular após a morte, né? Lembra que eu falei que o sangue desce? Então, nas partes posteriores do corpo, na parte da dorsal, aqui atrás, então vai estar mais visível, tá? Então a gente até brinca, fala que é como se fosse uma arte, né? Que fica tudo meio colorido ali. Então, vamos passar para a próxima fase agora, calouros, que é os órgãos liquefeitos e a sua expulsão. Como que funciona isso? É interessante a gente notar que o processo de decomposição ele é mais complexo do que simplesmente apodrecer. Eu não gosto de usar esse termo. Ah, decomposição é apodrecer o corpo. É muito superficial. Por quê? Porque tem muitos fatores biológicos e químicos que estão acontecendo ali, tá? Então essa fase dos órgãos liquefeitos, o que basicamente é? É quando tudo ali já está mais ou menos virando líquido, porque o nosso corpo ele tem, né, uma grande quantidade de água. Os nossos músculos eles têm na sua composição predominantemente, né, uma porcentagem grande de água. Então, conforme vai acontecendo a decomposição, vai se liquefazendo esses órgãos. E aí vai ocorrendo a expulsão desses líquidos, tá? Então, lembra que eu falei que devido ao inchaço vai acontecendo uma pressão? Então, os órgãos vão virando líquidos e aí, por causa dessa pressão, vai, né, extravasando esses líquidos para fora, tá? Agora a gente vai falar dos nossos amiguinhos, que são os nossos companheiros do pós-morte, que a gente
chama eles de insetos necrófagos. Se você achou que você ia ser, a não ser que você seja cremado, né? Mas se você achou que ia morrer, ia ficar lá em processo de mumificação, pode acontecer? Pode. O ambiente pode também contribuir para você ser mumificado? Pode, mas é muito difícil. A tendência é que os nossos bichinhos, os nossos insetinhos necrófagos, comam você depois da morte, você servirá como alimento para vários tipos de insetos necrófagos, tá? Então, a relação entre cadáveres e esses insetos é uma coisa fascinante. Por quê? Para vocês terem uma ideia, algumas espécies de moscas, elas podem sentir o cheiro de um cadáver a quilômetros e quilômetros de distância, tá? E elas são conhecidas por chegarem no corpo em questão de minutos após a morte. Então, essa rapidez na localização do cadáver é uma vantagem evolutiva para os insetos. Isso permite eles colocar os seus ovos antes dos seus concorrentes. É uma questão de sobrevivência. E aí, na imagem que está aparecendo no slide, a gente está vendo alguns insetos que são considerados insetos necrófagos, tá bom? Então aí a gente tem uma imagem, né, da parte da entomologia forense. Se não me falha a memória, essa é uma imagem da USP. Então fica a dica aí para quem quiser ver, eles têm um acervo de imagens muito bacana no site, tá? Calouros, além das moscas, a gente tem certos tipos de besouros também que são atraídos por cadáveres, né? Só que aí geralmente é em estágios mais avançados de decomposição. Então elas são atraídas pela carne, né? E por outros tecidos ali mais resistentes. Tem outros insetos que não conseguem, eles não são capazes de consumir. Então, quando se trata da entomologia forense, a entomologia é uma ciência que combina biologia e investigação criminal. Então a gente faz o estudo dos insetos em um cadáver, com o objetivo, por exemplo, de definir uma paradinha chamada IPM, que se chama intervalo pós-morte, tá? Então, por exemplo, o cadáver foi encontrado no meio do mato. Tem uma fase da decomposição que vai atrair um tipo de inseto específico. Aí o corpo vai se decompondo, vai se decompondo. Aí vai ter uma outra fase que vai atrair um outro tipo de inseto diferente, tá? Então, com isso, quando um perito chega lá, vocês percebem que a Thanato está vinculada à perícia, e está vinculada à entomologia, e está vinculada à ciência legal, ciência médico-legal. Então, tudo isso está entrelaçado. Eu não quero só dar um curso, né, basicão. Quero mostrar para vocês que existe um leque de coisas que são interessantes de vocês saberem, tá? Então, a gente define o IPM, que é o intervalo pós-morte. Chega lá, tem um tipo de inseto se alimentando do corpo, um tipo de repente, de artrópode, né? Olha, quer dizer que esse corpo ele já está com tanto tempo de decomposição, tá? Para vocês terem uma ideia, os profissionais da perícia eles conseguem saber até se houve consumo de drogas no cadáver, né? Se o cadáver, se aquela pessoa, né, no momento do óbito, se ela tinha consumido alguma substância ilícita. Por quê? Porque eles conseguem puxar através dos insetos, eles fazem análise dos insetos e aí com material biológico que está dentro dos insetos, né, na região do estômago, eles conseguem definir certas substâncias. Então, pega biologia também, então é uma coisa muito interessante, tá? Agora, voltando ao foco, vamos falar sobre as indicações da tanatopraxia. A gente já falou do processo de decomposição, a gente tem que falar das indicações, tá? Por quê? Nem todo cadáver é possível fazer um processo de preparação para velório, tá? Só destacando aqui, a Thanato é um procedimento de guarda o que eu vou falar. Thanato é um procedimento de preservação do estado físico de um cadáver, visando o quê? Retardar, atrasar a putrefação ou decomposição.
E aí surge um questionamento, né? Tanatopraxia, professor, é um procedimento obrigatório? Né? Porque a importância dela não é só uma questão estética, mas também de biossegurança. Você imagina fazer um velório de um cadáver que foi a óbito há 3 meses. Tem risco altíssimo de contrair uma bactéria, né, uma doença. Então, a Tanato é obrigatória, já que tem essa questão da preparação, evitar riscos de contaminação para os envolvidos ali no cerimonial. E outras questões surgem também, né? Tem custo para o procedimento? Quem é responsável por esses custos? É a família que paga tanato? É o município que paga tanato? Então, primeira coisa, a tanatopraxia não é obrigatória. Importante você saber disso. Porém, tem circunstâncias que tornam a tanato quase indispensável. Tá? O fato dela não ser obrigatória não significa que ela não deve ser feita. Vamos exemplificar isso? Imagina que tem um estrangeiro passeando pelo Brasil e, infelizmente, ele sofre um acidente de carro em uma área remota. Vamos supor que ele caiu com um veículo, sei lá, de uma serra, né? E tragicamente ninguém viu esse acidente. Esse acidente ele não foi testemunhado, tá? E aí demora, né, muitos dias para descobrirem que houve um acidente lá. Em circunstâncias como essa, vamos supor que o corpo seja descoberto, sei lá, 15 dias depois. A decomposição desse cadáver vai estar avançada, principalmente pelo fato dele estar em um ambiente natural. Lembra que eu falei da serra? Uma serra tem presença de fauna, tem fatores climáticos, então tudo isso pode acelerar o processo de decomposição, tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma diversidade de biomas, né? A gente tem uma variedade de fatores que influenciam na decomposição. Então, dado ao estado avançado de decomposição, realizar um velório para esse tipo de estrangeiro sem uma tanatopraxia é uma tarefa impossível, não dá para fazer. A preparação adequada do corpo, ela não só oferece um aspecto melhor, só que é crucial para a biossegurança, né? E além disso tudo, a gente precisa considerar que esse estrangeiro ele vai ser repatriado, né? O que é repatriado? Vai mandar para o país de origem. Então tem protocolos internacionais para seguir, beleza? Rodrigo, está falando que o cara morreu aqui, foi achado depois de 15 dias. Esse corpo vai passear de avião, tem que ser feito o processo de envio para o país de origem, né? Tem que ser repatriado, tá? E aí, devido às normas internacionais, é primordial a tanatopraxia ser feita. Ela vai ser fundamental nesse contexto, tá? E aqui eu preciso fazer uma observação. A repatriação de corpos, ela envolve uma série de procedimentos legais e logísticos. Tem que ter cooperação entre diferentes departamentos, diferentes agências. Se o cara é estrangeiro, tem que ter autorização do consulado. Aí tem a questão do Brasil também, que a gente já sabe que é meio burocrático. Então, vai precisar da autorização da vigilância sanitária. Então, é um negócio um pouquinho complexo, tá? Então, vai ter que ter trâmites nacionais, trâmites internacionais, autorizações. Então, tudo isso, enquanto acontece, esse cadáver precisa ficar preservado, beleza? Então, é só para vocês saberem aqui as bases da tanatopraxia. Então, a gente vai trabalhar nas próximas aulas num contexto mais prático. Então, segura a sua ansiedade. Você precisa saber, né, as bases do processo para a gente começar a trilhar essa jornada rumo aos procedimentos práticos, para você entender como é feito o matanato, tá? Então, eu dei toda essa volta para mostrar para vocês esse significado da frase que eu disse, né? Que a tanatopraxia não é obrigatória, mas depende,
Tá entendendo? Que não é obrigatória, mas depende. Então, imagina que um corpo, né, em estado avançado de putrefação precisa voltar para o estado. Não dá para transportar esse corpo num voo internacional sem esse devido preparo, tá? Tem risco biológico envolvido, tem implicações éticas também que são muito importantes. Sem mencionar que tem companhias aéreas aí que seguem as normas internacionais, proíbem o transporte de corpos em estado avançado de decomposição. Enfim, sem a tanatopraxia não seria juridicamente obrigatória. Então, em muitos casos, ela se torna uma prática ética, principalmente quando a gente fala dos riscos de saúde pública às pessoas que estão associadas ali, tá? E é isso, calouros. Aqui eu estou mostrando uma imagem no slide para vocês de um corpo num estado avançadíssimo de decomposição, tá? Rodrigo, dá para fazer tanato em todo o corpo? Dá para fazer tanato. Só que às vezes a tanato não é para o velório. Tem essa diferença também. Às vezes não vai ser para fazer o velório. Vai ser só para o corpo não terminar de apodrecer de vez, tá? Vai ser para o corpo chegar no país de origem, né? Não chegar em pedaços, literalmente. Não chegar derretendo, tá? Inclusive tem urnas funerárias de zinco, esses casos assim mais extremos que precisa repatriar o corpo, tem que ser colocado numa urna de zinco, numa urna específica, porque senão, né, acaba vazando ali, tem que ter todo um isolamento, tá? Então se você pega um corpo assim, igual vocês estão vendo no slide, não tem muito o que fazer, a não ser você limpar o corpo. Você vai fazer uma asepsia, você vai fazer a inserção de uma química bastante agressiva, mas para evitar interromper o processo de decomposição. Guarda isso na tua cabeça. Tanatopraxia não faz milagre. Tanatopraxia não vai fazer o cadáver voltar a ser o que ele era antes de se decompor, tá? Não, a tanato ela interrompe o processo de decomposição. Então, se aquele cadáver está com aspecto de decomposição de 6 meses, você vai fazer a tanato, ele vai dar uma melhorada, mas ele vai continuar aparecendo um cadáver que está há 6 meses se decompondo. Não tem milagre, tá? Agora, passando desse exemplo radical para uma coisa mais comum do nosso cotidiano. Porque isso não é comum pegar esse tipo de cadáver. Isso é uma eventualidade, acontece esporadicamente, tá? Então, para realizar, em circunstâncias normais, para realizar o velório de um indivíduo que faleceu há 24 horas, de repente 2, 3 dias, a tanatopraxia é indicada? E a resposta é sim. Só que antes da gente explorar, né, essa afirmação, a gente precisa sempre ver as condições do ambiente que estava, né, se essa pessoa sofreu um acidente também, então tem esses detalhes aí, né? Às vezes precisa ser feita uma reparação facial, sofreu um acidente, teve um trauma no rosto, vai precisar fazer uma reparação bucomaxilofacial, porque tem ossos no nosso rosto que, uma vez que são lesionados, acaba com o aspecto do rosto da pessoa, né? Então é como se fosse um Tetris, né? Desmonta um negócio ali, vai causar um efeito dominó, tá? Então, às vezes a tanato não é obrigatória, mas acaba se tornando obrigatória por essas questões de reparar o cadáver, tá? Agora, fazendo essa comparação mais uma vez, não é porque o óbito é recente, não é porque a pessoa morreu em 24, 48 horas, que o corpo não vai passar por mudanças bioquímicas, tá? O extravasamento, por exemplo, de líquido, a liberação de gases, o início do processo de decomposição, ainda assim vão acontecer, independente do tempo decorrido da morte. Quantos relatos eu já não ouvi, você que está aqui na aula, né, já deve ter ouvido também, relatos de pessoas falando assim: nossa, professor Rodrigo, eu estava no velório da minha tia e a minha tia começou a vazar.
começou a sair um negócio estranho do ouvido dela, começou a sair um negócio estranho do nariz dela. Pois é, porque foi feito um procedimento, ou não foi feito um procedimento correto, né? Ou foi feito e o profissional não conseguiu ter tempo hábil ali para executar a Thanato de uma maneira decente. Então tem profissionais e profissionais. Então é sempre interessante fazer a Thanato, tá? Agora a Thanato é um procedimento gratuito? Não. O cuidado químico com os corpos calouros, ele é um serviço privado e ele é cobrado. Mas muitos procedimentos, né, que são feitos aí em estados, o Brasil é enorme, né? O Brasil é composto aí de 26 estados, então, e tem os municípios. Tem alguns municípios que, pela questão da vulnerabilidade socioeconômica, eles podem até ajudar no custo do velório, tá? Então, às vezes a pessoa precisa ter um cadastro social, enfim, precisa participar de algum projeto, algum programa, e aí a prefeitura daquela cidade pode sim arcar com o processo de preparação química daquele corpo, mas aí eles vão pagar, é a prefeitura que paga esse saldo aí diretamente para a funerária ou para a clínica de tanatopraxia que está fazendo aquela preparação. Uma Thanato custa, em média, entre 500 e 1.300 reais. Tem lugares aqui do Brasil que o valor chega até 4 mil reais. Só que aí, geralmente, é um atendimento a um público mais exclusivo, tá? Então, a tanatopraxia, ela tem vários serviços incluídos, tá? Ela tem a preparação química, mas também pode ser que seja utilizada uma urna funerária mais cara, uma vela aromatizada. Então não é só a Thanato, né? É o processo de velório como um todo, perfeito? Para vocês terem uma ideia, existe um mercado disso. Então tem urna funerária que chega a valer fortuna, tá? Inclusive eu vou até mostrar para vocês aqui no slide uma urna funerária que ela é chamada de templo, que é feita em mogno envernizado. Então cabe 2 urnas ali dentro, né? Então a gente tem aí como um exemplo, né, um artigo de luxo do segmento que custa meros 5.700 euros. Convertendo em real, isso dá quase 32 mil reais, sem contar os impostos, tá? Então, calouros, isso aqui é só a base para que a gente, na próxima aula, comece a entrar um pouco mais profundamente nas lesões ali daquele cadáver, né, no que aconteceu no processo de decomposição, para a gente poder entender quais químicas serão utilizadas e como esse cadáver será preparado, beleza? Então essa foi a introdução aqui ao nosso conteúdo da nossa aula 1 de tanatopraxia. A nossa aula chegou ao final. Se você está aqui comigo, lembre-se de postar lá nos stories do Instagram, marca o nosso arroba, que é @ciênciasmortuárias, porque o nosso time vai repostar e vamos fazer, né, essa comunidade que está realmente batalhando pelo aprendizado nessa área do pós-morte, induzir mais pessoas a estudarem, né, conteúdos dentro desse segmento, porque a Thanato é uma área que tem uma carência no Brasil. Tem muita gente que já ouviu falar de Thanato, tem muita gente que já ouviu falar de Thanato, porém são poucas pessoas de fato capacitadas para atuar na área, beleza? Então é isso, calouros, chegamos ao final da nossa primeira aula. Amanhã nós temos um encontro marcado neste mesmo horário e não perca a aula de amanhã, porque a gente vai começar a entrar nos procedimentos práticos, beleza? Então é isso, calouros, conto com vocês na aula de amanhã. Forte abraço e até lá!